onde nós estaremos reunidos. Eu sei que você está aí na sua casa neste momento. Nós começamos com 15 minutos, só que alguns ajustes, né, estamos fazendo para transmitir o culto de adoração ao nome do Senhor Jesus, amém? Neste momento eu gostaria de convidar a igreja que está aqui presente a orarmos ao Senhor e a pegar a sua Bíblia e abrir lá no Salmo de número 93. Vamos estar orando e depois vamos estar meditando na palavra do Senhor. Eu muito me alegro de estar aqui na casa do Senhor. Eu estava ali louvando, né, glorificando a Deus por este dia e estava pensando, quantas pessoas neste momento são leigas, elas procuram religião, procuram Deus, entidade para estar adorando, e elas não conseguem entender que há um Deus, há um Senhor que está acima de tudo e de todos, e esse Deus, Ele está neste lugar, e este Deus, Ele está presente quando você clama, quando você busca e quando você invoca Ele. Então nessa noite eu estava pensando comigo mesmo e perguntando ao Senhor, o que é adorar ao Senhor? Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, tempos de estresse, tempo de incerteza, mas muitas pessoas se esquecem da verdadeira adoração, que é estar na presença do Senhor. Ela está muito mais preocupada consigo mesmo do que engrandecer ao Senhor com aquele que está acima de tudo e de todos. Eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite, para você que está aí na sua casa. Nós estamos aqui reunidos, servindo e adorando a um Deus que tem o universo na palma da sua mão. Vocês ainda não entenderam o que eu quis dizer nessa noite. Deus que tem o universo na palma da sua mão. E você não entende que esse Deus, Ele está olhando pela sua vida. Será que esse Deus, Ele não está contemplando a sua adoração? E adorar o Senhor é você esquecer até mesmo de si mesmo, daquilo que você tem necessidade, elevar os teus pensamentos, elevar tudo que você tem, tudo que você é, ao Deus de toda a terra. Eu sei que muitas das vezes as pessoas ficam, estou preocupado com este vírus, será que eu vou morrer? Será que eu tenho ainda algum tempo? Será que eu vou passar por essa pandemia? Não faça planos. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus, aleluia. Diga para Ele, Pai, eu sou feliz porque eu tenho a minha vida na palma da sua mão, e o Senhor tem o controle da minha história. O Senhor já escreveu a sua vida, a sua história. Então você que está aí na sua casa sentado, eu não sei em que situação que você está passando, que você está vivendo neste momento, mas eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Eu gostaria que você meditasse, porque quando você orar e meditar na palavra do Senhor, você vai abrir o teu coração para que o Senhor venha receber o seu louvor. Aquieta a tua alma, aleluia. Quando você recebe essa palavra, pode levantar bem alto. Aquieta a tua alma, aleluia. Oh, aquieta a tua alma, porque eu sou o Senhor de toda a terra. Nada foge ao controle de Deus. Oh, aleluia. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer. Vamos engrandecer ao nome do Senhor. Pai, estamos diante da tua presença. Nós queremos elevar os nossos pensamentos a ti e dizer, tu és bem-vindo em nosso meio. Toma o primeiro lugar que é teu, Senhor. Eu sei que há corações aqui nessa noite que veio disposto a se derramar aos teus pés, a se prostrar diante da tua presença, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Oh, um coração aberto, um coração disposto a confiar no teu santo nome, na tua presença, Pai, que é notória dentro do nosso interior. E neste momento, ó Pai, visita neste momento aquele que se encontra lá na sua casa, aqueles que não podem sair, ó Pai, aqueles, ó Deus, que estão passando por momentos de dificuldade. Contempla o meu irmão nessa noite. Eu quero engrandecer o teu nome, porque a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Você pode agradecer a Deus.
Aleluia. Porque você não está aqui para render adoração a ninguém. Você está aqui para render adoração ao Deus de toda a terra. E Ele está dizendo: aquieta a tua alma, aleluia. Porque eu sou no controle de todas as coisas. Então pega a sua Bíblia aí, adorador de Deus. Salmo de número 93. Esse salmo me chamou bastante atenção. O poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina e está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de poder. O mundo também está firmado e não pode vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Então o mundo está firmado em que, igreja? Aleluia. Nas mãos do Senhor Jesus. Algumas pessoas querendo ou não, alguns dizendo que Deus não existe, né, Luca? Estávamos falando isso, estava vendo um vídeo de uma pessoa postando, tentando provar que esse Deus, ele não existe, esse Deus, ele não é nada. Mas o mundo está firme na palma da sua mão. Ele está vestido de majestade. E é esse Deus que nós rendemos adoração, porque Ele é exaltado. Você pode erguer as suas mãos nesta noite, aplaudir a Deus, porque Ele está aqui, aleluia, para receber a adoração. Ele é exaltado, Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oh, aleluia. Oh, Deus. Ele é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Levante as suas mãos e adore. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Declare comigo: Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado. O Senhor está recebendo a tua adoração. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado teu nome. Verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele é exaltado no céu. Declare: Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vem comigo as palmas, assim ó, as palmas. Ele é o Senhor, igreja. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorificam teu santo nome. Exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Diga: exaltado, o Rei exaltado no céu. Aplauda o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus poderia ter rejeitado morrer na cruz do Calvário. Ele não foi forçado a morrer na cruz, mas Ele se entregou por nós. E Ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani.
Ele falou: Deus, por que me desamparaste? Porque ele nunca tinha se separado do Pai. Não porque ele estava reclamando, porque ele quis se entregar por nós, porque ele nos ama. Então ouve conosco nessa noite, aleluia. Oh, louvarei o teu nome, Jesus. Poderia ter rejeitado, Pai, mas como tu tanto nos amou, Jesus, aleluia, se entregou por nós. Oh, aleluia. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou, e assim foi levado aonde? Ao lugar de muita dor, crucificado. Fizeram o quê? Entregaram suas mãos e chicotearam, e o sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou. E em alta voz gritou. Ele, la massa,
entregou naquela cruz pelos nossos pecados. Ele se entregou por mim e por você, porque Ele nos ama. Ele tem um amor tão grande por nós. Hoje é comemorado o Dia das Mães. A mãe é um ser tão maravilhoso, tão grandioso, dotado de um dom, de um amor incondicional. Mas o amor do Senhor ainda é maior. E a palavra diz: ainda que teu pai, ainda que a tua mãe, ainda que todos te abandonem, eu não te deixarei. E hoje é culto de Santa Ceia. Ele está dizendo assim: olha, eu me entreguei por você naquela cruz. Eu quis me entregar por você, porque você é importante, porque eu te amo e tenho uma obra na tua vida. Aleluia. Quantos podem entender nesta noite? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Oh, aleluia. Coloque sua mão assim e vamos terminar dizendo: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Porque aqueles homens não acreditavam. E quando eles viram o véu se rasgar de alto a baixo, quando eles viram acontecer tanta coisa, foi aí que eles começaram a acreditar. Às vezes nós também somos assim, ficamos sem fé, desanimados. E quando acontecem coisas em nossa vida, nós pensamos: Senhor, Tu não está comigo. Mas Ele está dizendo nessa noite: eu estou com você. Não termine louvando. Oh, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Eu vou continuar aqui. Nós vamos ainda no momento de ofertar ao Senhor. Hoje é culto das primícias e também momento em que celebraremos a Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar a todos a meditarmos na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo de número 9. Provérbios 3, versículo de número 9, que diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus ganhos. Versículo 10: assim se encherão os teus celeiros abundantemente, e os anos de tua vida serão muitos. O livro de Provérbios nos traz uma orientação. Não é uma ordem. Honra ao Senhor com os teus bens. Oferta nunca foi uma obrigação. Ofertar ao Senhor não é uma obrigação. Dependendo do entendimento que cada um de nós tem, pode ser uma honra, pode ser um privilégio, pode ser também adoração, pode ser o reconhecimento do senhorio do Senhor Jesus sobre o nosso dinheiro e sobre os nossos bens. Ele diz que e com as primícias de todos os teus ganhos. E se segue uma promessa, ele diz: e assim se encherão os teus celeiros abundantemente, e os anos de tua vida serão muitos. Dízimos e ofertas são uma questão de fé, é uma questão de entendimento, uma questão de relacionamento com Deus pessoal e individual. Cada um de nós deve contribuir com o que tem proposto no seu coração, o apóstolo Paulo diz. Não por força nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. Aleluia. Neste momento, nós vamos ofertar ao Senhor, amém? Vamos oferecer a Deus o nosso quilo, que é parte da nossa campanha de assistência social. Nós vamos apresentar ao Senhor
Vamos apresentar ao Senhor também nossos dízimos e ofertas. E o culto hoje está sendo transmitido na íntegra. Você que está nos assistindo nesta noite e sentir desejo no coração de ofertar, faça isso numa igreja evangélica mais próxima de sua casa. Adore a Deus com seus bens. Quando Zaqueu entendeu isso, Jesus disse para ele: verdadeiramente houve salvação nessa casa, porque Zaqueu estava disposto a reconsertar a sua vida e a entregar metade dos seus bens aos pobres. E nós adoramos a Deus nessa noite. Oremos. Amado Deus, Pai de toda a glória, nós, ó Pai, ofertamos a Ti nesta noite, Deus, nossos dízimos, ofertas, nossa ação social, as primícias, ó Pai, do nosso celeiro. Tudo depositamos diante de Ti, porque reconhecemos que o Senhor é Deus sobre toda a terra. Reconhecemos que Deus, tudo é Teu, aleluia. Teu é o poder, Tu é a glória, Tu é a terra e todos aqueles que nela habitam. Nós também somos Teus. Então, Senhor, se respiramos, somos Teus. Se temos forças para trabalhar, somos Teus. Se o Senhor tem nos dado o pão nosso de cada dia, tudo é Teu. Então, Pai, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus nessa hora. Consagramos tudo a Ti. Amém. Glória a Deus. Louvaremos ao Senhor neste momento. Você pode sair do seu lugar, depositar aqui o seu dízimo, a sua oferta, a sua campanha social. Você pode dizer: eu tenho Deus.
Ele é merecedor toda a nossa adoração. Nesta noite estamos alegres, mais um culto de primícias, de Santa Ceia. Nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19, também leremos Jonas 3, versículos 4 ao 10. Glória a Deus. Que maravilha. Números capítulo 23, versículo 19, a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que diga e se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Vamos então para Jonas capítulo 3, versículos 4, 5, 6 e depois o 10. Aleluia. Deus não é homem para mentir, irmãos. Deus é imutável em todas as suas promessas. Jonas capítulo 3, versículo 4 diz assim: Começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia e pregava dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertido. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Amém? Vamos sentar, vamos meditar na palavra de Deus. Eu gostaria nesta noite de falar sobre um Deus imutável que se arrepende. Gostaria de falar sobre o arrependimento de Deus. Muitas pessoas não compreendem o arrependimento quando se trata da pessoa de Deus, porque dizem: não, pastor, Deus não muda, Deus não se arrepende, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para dizer e se arrepender. Mas a Bíblia diz que Deus se arrepende. Então parece que nós temos uma contradição, uma aparente contradição, mas nós não temos, e isso eu gostaria de analisar à luz da palavra de Deus juntamente com você. Aleluia. Deus é imutável, mas será que Deus pode mudar de ideia? Será que Deus pode se arrepender? Será que Deus se arrepende? E isso é um tema que nós vamos estudar hoje nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Queridos, declaramos que Deus é imutável em seu caráter e em suas promessas, né? Falamos aqui, lemos aqui: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para dizer e se arrepender. Isso é palavra de Deus, isso é verdade. 1 Samuel 15, 29, nós encontramos a seguinte declaração: E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Pastor, então não entendi nada, porque nós acabamos de ler que Deus se arrependeu do mal que iria fazer contra Nínive, por exemplo. O texto de Jonas diz que Deus se arrependeu do mal que ia fazer. Como é que é isso? Deus não se arrepende, mas a Bíblia diz que ele se arrepende. Então aparentemente nós temos uma contradição, e nós vamos hoje meditar nisso. Eu gostaria de convidar você a meditar comigo e prestar atenção na palavra de Deus. Amém? Bom, o arrependimento de Deus. Deus pode mudar de ideia? Essa é a questão, né? Nós vemos alguns exemplos. Eu gostaria de, antes de falar desses exemplos, eu gostaria de traçar aqui uma linha de raciocínio com você. Preste atenção. Deus se comunicou conosco por meio da Bíblia. Sim ou não? Sim. Deus se comunica por meio do seu livro, por meio da Bíblia Sagrada, né? E a Bíblia, ela é um livro
inspirado por Deus, mas escrito por homens. Homens escreveram a Bíblia. Vamos ver isso na própria Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, diz assim, e 20 e 21. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então entenda, Deus fala por meio da sua palavra. Deus falou, Deus inspirou a Bíblia. Homem nenhum falou por si mesmo, antes foram inspirados pelo Espírito Santo. Mas nós vemos aqui, né, que a Bíblia então é um livro inspirado, mas escrito por homens. Então Deus usou uma linguagem humana para falar com o ser humano. Deus usou uma linguagem humana para falar com os homens, ok? E nesse contexto, a Bíblia apresenta aqui alguns instrumentos, como por exemplo o antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Antropo, homem, né? Tudo aquilo que está relacionado ao homem, antropo, ok? E morfa, né? Ou forma. Então, em forma humana. Então, o antropomorfismo, ele aparece na Bíblia quando Deus, né? A Bíblia diz que Deus tem mão, né? Deus tem olhos, Deus tem boca, Deus tem pés. Então, na verdade, ele está usando uma linguagem que nós entendemos, uma linguagem humana, comparando Deus, né? Como se Deus tivesse realmente um corpo físico como o nosso. Deus não tem, Deus é espírito. Então, entenda, isso é um instrumento, né, de comunicação que Deus usou para se comunicar conosco. Então, o antropomorfismo aparece na Bíblia quando nós vemos Deus, por exemplo, aquele versículo de Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, né? Mas as vossas transgressões, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Olha aí, Deus aparece com mão, né? Ele fala do ouvido de Deus. Nós sabemos que Deus não tem um corpo como o nosso, mas o antropomorfismo é uma linguagem humana referindo-se a Deus, para que nós possamos entender o que ele está dizendo. Outro instrumento usado aqui é o antropopatismo. O que é antropopatismo? Antropo, homem, né? E patos, ou seja, sentimento, paixão. Então, da mesma forma, a Bíblia vai referir-se a Deus como tendo sentimentos semelhantes ao nosso, mas são sentimentos diferentes. Então, quando a Bíblia diz que Deus ama, sim ou não? Deus é amor, mas o amor de Deus é diferente do nosso. Então nós precisamos entender isso. Esse, né, antropopatismo, ou seja, Deus se entristeceu. Então nós temos que entender como é que isso acontece, tá? Então isso acontece quando sentimentos, né, humanos são apresentados aí na pessoa de Deus, ok? Eu gostaria de fazer aqui uma observação com relação a arrependimento. A Bíblia, ela é bem clara. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, versículo 6. Está escrito assim: e arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso o afligia em seu coração. É isso que está aí na sua Bíblia? Amém? E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. Deus escolheu a língua hebraica para a escrita do Antigo Testamento, e escolheu a língua grega para o Novo Testamento. No hebraico, a palavra usada aqui para arrependimento é nahen, ou nahan. Essa palavra significa não um arrependimento, porque, meu Deus, eu fiz uma coisa errada e me arrependi. Não. Esse nahan, ou nahen, que é usado aqui para arrependimento, Deus se arrependeu de ter feito o homem de sobre a face da terra,
ele significa um peso no coração, tá? Peso no coração ou respirar profundamente de alguém que teve uma emoção forte. Então, nahen, que é traduzida aqui na Bíblia em português, né, como arrependimento, significa, na verdade, um peso no coração, né? Um respirar profundamente, tristeza, compaixão, sentir pena, são os significados. Isso está no dicionário internacional do Antigo Testamento, tá? Não fui eu que estou dando significado. Isso eu tirei no dicionário, ok? Então a palavra nahen ou nahan significa respirar profundamente, um peso profundo no coração, tristeza, compaixão, sentir pena. Então aqui, quando a Bíblia diz arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem, na verdade a Bíblia está dizendo Deus sentiu um grande peso e tristeza no coração por ter feito o homem. Por quê? Se você observar o contexto, toda a imaginação do pensamento do homem era má continuamente. Então, na verdade, esse comportamento humano e pecaminoso trouxe um pesar, trouxe um nahen, trouxe um peso no coração de Deus. E Deus respirou profundamente, Deus se entristeceu, Deus sentiu compaixão da sua criatura. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, na verdade, Deus não está arrependido. Por que eu fui criar o homem? Não, Ele está sentindo tristeza, um peso no coração por causa do pecado que o homem está cometendo sobre a terra. Ele é grande, ele está aumentando, ele está tomando toda a terra nesse momento. Então Deus está com o coração pesado. Eu gostaria de que você lesse comigo um outro texto que fala também do arrependimento, só que do arrependimento humano. E a palavra usada para o arrependimento aqui é outra palavra, ok? Vamos ver? Joel capítulo 2, versículo 12. Abra sua Bíblia. Joel, livro do profeta Joel. Oséias, Joel, Amós. Não está logo no início dos livros dos profetas menores. Joel capítulo de número 2, versículo 12, diz assim: porquanto agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejum, e com choro, e com pranto. Quando ele diz, convertei-vos a mim, ele está falando no sentido de arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados e voltes para mim. E a palavra hebraica aqui para conversão, para arrependimento aqui, é chuv. Então preste atenção. A nossa Bíblia, ela foi traduzida para o português, ok? Tanto usando a palavra arrependimento para os dois tipos de sentimentos, mas são sentimentos diferentes. Deus não pode se arrepender porque Ele é todo poderoso, perfeito em seu caráter, em seu ser. Ele é imutável em sua essência, Ele não muda. Mas quando a Bíblia usa a palavra arrependimento aqui para Deus, ela está usando uma palavra no hebraico diferente daquela que é usada para arrependimento do homem. Então arrependimento, sempre que a Bíblia disser Deus se arrependeu, vai usar a palavra nahan ou nahen. E sempre que a Bíblia disser que o homem deve se arrepender, ou que o homem se arrependeu, vai usar a palavra chuv. Por quê? Porque o homem é falho e precisa mudar. Ele não se arrepende de erro algum, porque ele não erra, mas ele sente pesar pelo pecado do homem. Entende agora, querido? A diferença entre o arrependimento de Deus e o arrependimento do homem. Deus é perfeito. Você pode glorificar o nome do Senhor porque Ele é perfeito. A Bíblia também é perfeita. Aleluia. Só que nós temos que buscar o sentido aqui do texto, na interpretação, para que nós possamos entender o que a Bíblia realmente está dizendo. Então no hebraico nós temos duas palavras diferentes, né? Nahen e chuv. Sempre o arrependimento de Deus vai ser nahen, ou seja, peso, tristeza no coração, sempre relacionado a uma atitude que o homem tomou, sempre relacionado a alguma coisa que o homem fez que entristeceu o coração de Deus. Então o arrependimento de Deus, na verdade, não é arrependimento, é tristeza, é pesar pelo pecado da humanidade. Por isso Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não
mereceu, mas Ele mesmo proveu alegria no coração dele, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Quando Jesus vem aqui, assumindo a forma de homem, pagou o preço na cruz pelos nossos pecados e nos trouxe salvação. Hoje a alegria de Deus está em cada um de nós que aceitou Jesus, que abandonou o pecado. Nesta noite, você pode ser a causa da alegria de Deus. Aleluia! Você pode alegrar o coração de Deus se você decidir abandonar o erro, o pecado e viver para Ele em santidade de vida. Oh, glórias a Deus! Então, na verdade, Deus não se arrepende no sentido humano da palavra. Deus muda de atitude de acordo com o comportamento humano. Aleluia! Então, se a situação muda, Deus muda. Você entendeu isso? Se a situação muda, Deus muda. Deus muda. Deus é imutável. Ele muda de atitude. Ele muda a sentença. Ele muda a reação. É como um juiz. É como um juiz que está julgando alguém que está sendo acusado por um crime. Se ele é um criminoso e for comprovada a sua culpa, o juiz marcará a sentença. Mas se no meio do processo aquela pessoa mostrar inocência, então ele muda a sentença. Deus muda a sentença. Deus não muda. Quem muda é o homem. Quem muda de comportamento, de atitude é o homem. E nós vamos ver que essa mudança de atitude, esse arrependimento humano, essa atitude humana, ela pode mudar a sentença, tanto para bem quanto para mal, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Eu gostaria de convidar você a ler a Bíblia comigo ainda. Então, o arrependimento, antes de nós lermos o próximo texto, o arrependimento de Deus é mais parecido com o juiz que está para dar a sentença. Olha, a sentença é vida, ou a sentença é morte, de acordo com a atitude da pessoa que tomou. Amém, amados? Glória a Deus. Então o justo viverá por sua justiça, pela fé. Jesus Cristo é nossa justiça. Mas se nós estivermos fora de Jesus Cristo, a nossa condenação ela é certa, é a morte. Quem vai dar a sentença? Deus. Mas mediante o quê? As suas atitudes, a sua decisão, as suas escolhas. Você é um ser moral. Você tem poder de fazer escolhas. Você tem livre-arbítrio para escolher nesta noite a que caminho você vai seguir. Se o caminho de Deus para a vida eterna, ou se o caminho dos seus desejos carnais e pecaminosos para o inferno. Quem vai dar a sentença é Deus, mas mediante o seu comportamento, mediante as suas atitudes. Nós vamos analisar depois Jonas e Nínive, a reação de Deus com relação às atitudes daqueles homens. Amém, amados? A mudança de atitude ou de sentença de Deus também pode ser comparada a um pai. Um pai que ouve ao pedido do seu filho. Sabe o que Jesus disse? Qual de vocês, sendo maus, que o filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Qual dentre vós, mesmo sendo maus, se o filho pedir um peixe, vai dar uma serpente? Se vocês que são maus, nós, humanos, nós seres humanos pecadores,